Hoje vamos falar sobre o silêncio, né? Esse tempinho, como eu falei, esse tempinho nublado, chuvoso, dá uma vontade de ficar em casa, uma vontade de ficar na cama, uma vontade de ficar quietinha, sozinha. E então achei que seria um assunto bem bacana pra gente trazer, até porque ontem eu assisti uma pregação do Thiago Brunet. Depois eu vou compartilhar com vocês nos stories para quem tiver interesse, onde ele fala muito sobre o silêncio, né? O silêncio de Deus. O que é o silêncio de Deus para você, né? E quando Deus está em silêncio, o que isso significa? E eu achei fantástica aquela pregação dele, porque eu gosto muito do silêncio. E quem já me viu falando aqui sobre o perfil comportamental, sabe que eu falo sobre os tipos psicológicos, né? As preferências, atitudes preferenciais das pessoas. Então, existem perfis que preferem ficar sozinhos, são introvertidos. Então, eles gostam e se abastecem ficando sozinhos. Eles precisam do silêncio, né? Da solidão mesmo para se abastecer emocionalmente. E existem perfis da extroversão, onde são essas pessoas que quanto mais estressadas, mais elas precisam estar entre os outros, né? Mas elas precisam estar com as pessoas. Elas gostam de sair, de comemorar, de ver gente, da casa sempre cheia. São tipos preferenciais para lidar com situações, né? De estresse, de cansaço, de falta, né? De sobrecarga. Isso tudo são características dos tipos psicológicos quando as pessoas vêm fazer avaliação comigo pela ferramenta CIS Assessment, que é uma ferramenta que eu trabalho, onde a gente traz aí análise de perfil comportamental, segundo a teoria DISC, ok? A teoria DISC é dominante, influente, estável e conforme. Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque existe mesmo as preferências das pessoas entre ficar sozinha e não ficar sozinha. Mas isso não significa que quem gosta de estar entre as pessoas não possa ficar sozinho e se sentir bem. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão. O que é o silêncio para você? O que isso significa? Se a gente for parar para pensar, nós, quando estamos chateados, quando estamos preocupados, com exceções, claro, mas na maioria das vezes sobrecarregados, a maioria de nós, a gente tem uma tendência a ficarmos mais quietinhos, né? A gente fala menos, a gente fica mais introspectivo. Tem algumas pessoas que não, quando elas estão assim, elas precisam falar, né? Elas precisam falar, e elas falam, porque o falar evita que elas fiquem pensando nessas coisas ruins que elas estão vivendo. Mas a grande maioria, quando elas estão, né, com essa sobrecarga, elas precisam de um tempo mais intimista, quietinha, né? Porque a gente tá, às vezes, absorvendo as coisas, tentando digerir as coisas, tentando digerir a informação, tentando conversar um pouco com Deus. É o diálogo interno mesmo, como teve uma pessoa que escreveu aí. Para mim, o silêncio é entender os meus próprios pensamentos. E o que significa o silêncio para a criança, né? A criança existem alguns tipos de perfis comportamentais que não gostam do silêncio, mas a criança normalmente ela chama a atenção e ela evita o silêncio quando ela precisa de alguma coisa. A criança dificilmente ela vai se isolar, eu tô falando das pequenininhas, né? Depois de um tempo a gente vai tomando as atitudes preferenciais. As crianças também são assim, então também existem os perfis das crianças que são mais apáticas, que ficam mais reclusas, que são mais, né, introvertidas e vão acabar ficando mais sozinhas, mas normalmente as crianças elas chamam a atenção através do comportamento, através dos gestos, através do choro, através dos desafios, né, de comportamento que elas apresentam ao longo da vida. E isso, para elas, significa: mãe, olhe para mim, ó, estou aqui, tem algo acontecendo aqui dentro, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você cuide de mim, eu preciso que você atenda a minha necessidade. E às vezes nós estamos precisando do nosso silêncio, nós estamos precisando ficar quietinhas, nós estamos precisando nos conectarmos com nós mesmas. E aí a gente tem dificuldade em enxergar o barulho da nossa criança, enxergar o quanto ela está precisando da gente, olhando para ela, vivendo com ela, prestando atenção nela, né? E o barulho dela nos incomoda. E o que significa o silêncio? O silêncio, ele é a parte onde a gente olha para dentro e tenta entender
o que é que está nos movendo, o que é que está nos causando dor, angústia, medo, ansiedade. O silêncio é um diálogo interno com a gente mesmo, né? O silêncio é uma possibilidade de reabastecimento das nossas energias. Então, gente, é uma reflexão hoje de vários aspectos sobre o silêncio, tá? Por isso que hoje em dia existe a meditação, né? Onde as pessoas meditam e na meditação nós estamos em silêncio, em contato com nada, né? Nós precisamos liberar a nossa mente para que ela se descarregue mesmo, para que ela se reenergize mesmo, para que a gente possa voltar a fluir, certo? É por isso que a gente ensina para as crianças e tem se falado muito na meditação infantil, que é o momento da criança respirar, lidar com o tédio. Então, quantas crianças hoje em dia estão evitando o silêncio na rotina, sem que a gente perceba isso? As crianças não sabem lidar com o silêncio mais, porque o silêncio é apagado ou destruído ou desconstruído pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo videogame. A criança ela não tem mais contato com o tédio, com o silêncio. Na nossa época, quando a gente era criança, vocês podem me dizer aí, de vocês, nós tínhamos tempo em que não existia nada para fazer, né? Eu, pelo menos, tinha o meu tempo que eu não tinha nada para fazer. Desenho, se eu quisesse assistir, eu tinha que assistir de manhã, que era na minha época, ou Bom Dia e Companhia, ou TV Colosso, né? Então, tinha horário para assistir aquilo. Acabou aquilo, eu não tinha mais acesso à televisão com conteúdos próprios para minha idade quanto criança. Então, eu tinha que brincar, eu tinha que usar os meus brinquedos, eu poderia ir para a rua. Eu lidava com o tempo vago, né, entre uma coisa e outra, sem ter o que fazer, às vezes usando a criatividade, pensando. A criança de antes, ela parava para pensar um pouco nela, o que eu vou fazer agora, né? O que eu estou sentindo agora, quem eu posso chamar, qual brinquedo eu posso usar, o que eu devo fazer, como eu vou criar. Era o silêncio para a criança, era o tédio entre uma coisa e outra que existia antigamente. Porque o silêncio é isso, é olhar para dentro, é como você se comporta com você mesma. O quanto você gosta de estar com você mesma. O quanto você gosta e reconhece e se conecta com você mesma. O quanto é fácil para você olhar para dentro e saber o que você sente, o que te move, qual o teu propósito, por que você tá triste, como você lida com a tristeza, por que você tá angustiada, por que você tá deprimida, por que você tá com raiva, frustrada, ansiosa, incomodada. Isso tudo faz com que a gente pare para administrar aqui dentro as nossas emoções, né? E isso acontecia muito na nossa infância. A gente tinha, querendo ou não era consciente, não existia alguém, um adulto preparado nos ensinando sobre a emoção, não existia muito a autorregulação emocional, porque isso não se era informado, ensinado pelos adultos, eles nem sabiam disso, mas a gente passava por um processo, certo? Inconsciente e natural de tédio, de silêncio. Cada um tirava suas próprias conclusões enquanto criança, criava diante do silêncio, mas a gente cresceu, adultos, onde na maioria de nós, a gente sabia lidar com as circunstâncias de uma forma diferente. Hoje, a gente vê essa pandemia, onde os adolescentes estão vivendo o silêncio, onde os adolescentes estão precisando viver a quietude, onde os adolescentes estão precisando ficar dentro de casa e eles estão destruídos por isso. Se vocês soubessem o tanto de adolescentes que eu estou que eu estou sendo informada através dos pais, que eu estou atendendo, que estão perplexos com a situação, incomodados, doentes. E aí, aquele silêncio, o momento onde eles terão que se conectar com eles mesmos, onde a internet nem sempre mais tem coisas para se fazer, onde a vida acaba numa monotonia, eles param e pensam, para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é a motivação da minha vida? Para que serve isso? E aí, esses adolescentes estão acabando o quê? Com falta de identidade, não se reconhece, não sei mais quem eu sou. E aí eles começam a procurar.
para se abastecer, porque eles, com eles mesmos, não se bastam, eles não conseguem. Então eles acabam procurando relacionamentos que eles acreditam, né, que vai nutrir essa falta. Começam a procurar substâncias tóxicas que também eles acreditam que vai suprir essa falta. Vícios que acreditam que vão suprir essa falta. Enfim, de tudo. Se você é mãe de adolescente ou conhece alguém, sabe que esses pais estão passando por problemas nessa fase durante essa pandemia. E na minha concepção, nessa reflexão que eu tive em relação a isso, o quanto essa geração cresceu sem saber lidar com o silêncio. E o quanto pra gente também é difícil isso. Quer ver um adulto que também está incomodado com o silêncio e não consegue ficar sozinho, quanto está sofrendo nessa pandemia? O quanto está provavelmente colocando gente dentro de casa, saindo, talvez se cuidando, talvez nem se cuidando, mas porque estar sozinho é tão ruim, estar sozinho é tão prejudicial, que essa pessoa não consegue estar com ela mesma. Ela não consegue enxergar felicidade, propósito, estando sozinha. Então ela precisa dos outros, porque a gente não foi ensinado, né, a se conectar com a gente mesmo, a olhar para dentro, mas sempre a pedir a aprovação do outro, a fazer as coisas para que o outro nos reconheça, a olhar para fora para que a gente receba externamente aquilo que vai me nutrir. E a gente não foi ensinado a que a gente se abasteça, que a gente se nutra, que a gente olhe para nossa fé, para Deus e para nós, para que Ele e nós, a gente conectado, a gente acabe sentindo esse conforto e tape esse buraco aqui dentro. Então, gente, na pregação do Thiago Brunet, ele fala assim, o silêncio de Deus, ele é um momento em que Deus permite que você se conecte com você mesmo e o que você vai fazer quando Ele não está falando nada para você. O que você vai fazer quando você não escuta o discernimento e a voz dele. Como é a sua reação? Você já teve aqueles amigos que fica quieto e a gente tem uma tendência a falar assim, tá acontecendo alguma coisa, eu devo ter feito alguma coisa, a gente sempre acha que somos o problema, né? Eu devo ter feito alguma coisa, ele tá com raiva de mim por algum motivo, né? Alguma coisa aconteceu porque tá em silêncio. Até o marido, né? Às vezes o marido tá quieto demais, a gente já fica, não, aconteceu alguma coisa, sou eu, o problema sou eu, ou ele tá envolvido com alguma coisa que ele não quer me contar, ele não tá feliz, a gente já começa com aquelas paranoias, né, na cabeça. Porque nós não sabemos lidar com o nosso silêncio e também não sabemos lidar com o silêncio do outro. O silêncio do outro também nos incomoda. A gente precisa do relacionamento, da validação. É difícil parar e falar assim, pô, será que ele tá cansado? Pô, será que ele tá estressado? Pô, será que ele tá precisando de um tempo? É tanto egoísmo porque a gente não para avaliar as coisas de um outro jeito e a gente quer ser abastecido pelo outro, que o silêncio do outro te incomoda porque para de te abastecer. E aí você não consegue permitir que o outro cresça com o silêncio dele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Manda um joinha aí pra mim. E isso acaba prejudicando as nossas relações, né? Isso acaba prejudicando as nossas relações com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos familiares e com a nossa criança. Porque a gente não quer que eles fiquem sozinhos, porque a gente acha que a vida tá chata quando eles estão sozinhos, porque a gente acha que eles acabam fazendo bagunça quando eles estão sem nada para fazer, não é? Quando eles estão sem televisão, quando eles estão vivendo tédio, eles procuram a gente, né? E aí, se a gente não pode dar atenção para eles, eles vão precisar criar, eles vão precisar se conectar com eles mesmos para criar. E a gente não tem essa paciência de lidar com a forma que a criança está lidando com o silêncio dela, com o tédio dela. Então a gente acaba abastecendo ela de coisas. Então, toma o celular, vai jogar videogame, liga a televisão, pega alguma coisa para brincar. Não é assim que a gente faz? E aí a gente impede a criança de viver esse tédio, impede a criança de viver o silêncio dela, conscientizando de que é importante e é nesse momento que ela cresce com ela mesma. Mesmo porque hoje você tem nas mãos as ferramentas para ensinar a partir do silêncio a autorregulação emocional.
a partir do silêncio, a inteligência emocional. Seus pais não tinham, nossos pais não tinham esse recurso, mas nós temos, ok? De poder ensinar e proporcionar isso para nossa criança. Por que ela tá tão estressada assim? Por que a minha criança tá tão com raiva assim? Por que minha criança está chamando tanta atenção assim? Porque ela está aprendendo a lidar com o silêncio. Vocês já ouviram mães falarem que, eu ouço isso direto, a TV de casa queimou, nós ficamos uma semana sem televisão até consertar, até comprar outra, e depois disso decidimos não ter mais televisão em casa, porque foram 3, 4 dias muito difíceis, mas depois as crianças se tornaram muito melhores. Vocês já ouviram isso? Elas se conectaram muito mais com elas mesmas, elas brincaram muito mais, elas ficaram mais calmas, elas criaram mais, elas usaram mais a criatividade. E os pais optam por não ter mais televisão dentro de casa. E não é a televisão em si, mas é a falta do silêncio, é a falta do tédio que não permite que a criança se conecte com ela mesma e traga a autorregulação emocional. Até nós, gente, quantos de nós a gente vai descansar? Muita gente que tem personalidade que não gosta de silêncio, liga uma música para descansar. Tem gente que vai estudar, liga uma música, tá estudando e tá ouvindo. Porque não gosta do silêncio quando tá estudando. E o cérebro tá se movimentando o tempo todo, porque ele tá ouvindo a música, ele tá prestando atenção na leitura, ou seja, gasto de energia aqui e gasto de energia aqui. Eu não foco 100% num lugar. É uma sobrecarga. Entende? Então, não tô dizendo para vocês venderem televisão e não ter mais televisão em casa, mas a gente precisa proporcionar momentos para a criança em que ela lide com o silêncio, porque depois que ela passa por isso, depois que ela passa pelo tédio, depois que ela passa por esse momento com ela com ela mesma, né? Ela vai te solicitar, ela vai te chamar e você vai dizer para ela com toda a paciência do mundo, pedindo sabedoria divina, de que você tá aqui, mas que assim que você terminar, você vai dar atenção para ela, mas que nesse momento ela precisa estar com ela mesma, né? Que ela pode desenhar, que ela pode brincar, que ela pode ler um livro, que ela pode não fazer nada, só deitar na cama, só deitar no sofá. A partir do momento que ela começar a passar por esse processo, ela vai entendendo e parando para olhar para dentro dela. E as coisas vão ficando mais calmas, porque a gente começa a buscar autocontrole, a gente começa a buscar a autorregulação emocional. E o mesmo acontece com o adulto. Então, gente, o que é o silêncio para você? É fácil lidar com o silêncio? Ótimo. Você gosta do silêncio? Gosto, Gabi, eu preciso dele. Você precisa dele para fugir do caos da sua vida? Ou você precisa dele porque através dele você se conscientiza de quem você é, do que o outro está vivendo, do que o outro está te dando e do que o outro está causando na sua vida? Porque se o silêncio para você for uma coisa só para abastecimento próprio, pode se tornar um egoísmo e você também não vai crescer com o seu silêncio. Mas se o teu silêncio te trouxer uma reflexão sobre quem você é, sobre o que o outro é para você e o que o outro está causando e por que ele é daquele jeito, e se o silêncio para você te trouxer uma conexão com Deus para que Ele te abasteça, para que Ele te nutra, aí sim, cada vez mais você está chegando perto do seu propósito, cada vez mais você está podendo ser luz na vida do seu filho e na vida da sua família. A partir do silêncio do outro, você também pode desenvolver a empatia, de entender que o outro tem um espaço e que não diz respeito a você. É um exercício, gente. É um exercício. Tiago Brunet, na pregação dele, ele fala que quando Jesus morreu em silêncio. Porque Jesus na cruz, ele pergunta, né? Pai, por que me abandonaste? Deus não fala nada naquele momento. Deus não diz nada naquele momento. Deus não se manifesta naquele momento. Ele está em silêncio. E Jesus morre no silêncio dele com ele mesmo. E depois que ele morre, 3 dias não acontece nada. 3 dias Deus não fala nada. São 3 dias de silêncio, onde as pessoas estão não entendendo o que está acontecendo. E elas estão pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E pensando nelas mesmas, com elas mesmas, até que tudo acontece depois e ele ressuscita. E o milagre acontece e a vida é transbordada.
Então, sempre após um silêncio, coisas boas acontecem, desde que a gente aprenda a lidar com ele. Porque se durante o silêncio você se descontrola e você faz coisas erradas, você deixa de experimentar as qualidades que o silêncio pode te trazer depois. Você deixa de experimentar o fruto bom, saudável que o silêncio pode te trazer depois. Não abasteça a sua vida com pessoas porque você não sabe lidar bem com você mesma. Fique cada vez mais sozinha até que você aprenda a lidar com a sua solidão, para que as pessoas elas não existam para nutrir você, mas elas existam para somar com você. Ninguém pode nutrir ou deveria nos nutrir. Só Deus e nós mesmos. O outro, ele vem para somar, para agregar, para contribuir. Mas ele não é essência para a nossa vida, pelo menos não deveria. Ok? Porque se você só se abastece através do outro, você está vazia de você mesma. Então tá na hora de ficar sozinha, se conectar com você, se conectar com Deus e passar isso para sua criança também. Já que ela é tão pequena, ela pode crescer com uma outra visão sobre o silêncio. Ok? É isso. Hoje foi uma mensagem de paz, eu acredito, de reflexão importante. E eu acho que através do silêncio também a gente pode dizer que essa foi uma mensagem de sabedoria. A gente não pede tanta sabedoria? Senhor, quero ser sábia. Senhor, me dê discernimento. Senhor, me ajude a educar meu filho. Senhor, Senhor, Senhor. E a gente não fica em silêncio para que a sabedoria haja, para que os pensamentos fluam. Não é à toa que existe a pausa positiva dentro da disciplina positiva, para que a gente pare, né, diante de um conflito, não é assim? A criança tá lá berrando, você faz o quê? Pausa positiva. Sai de perto e fica em silêncio. Por que o silêncio existe? Eu fiquei em silêncio aqui agora. Como foi pra vocês não me verem falar? Como é às vezes a gente estar num local e não escutar nada? Ok, gente? Reflitam sobre isso e tentem tirar tudo de melhor que possa existir. Um beijo grande de vocês para vocês mesmos e de vocês com Deus, ok? Até!